princípio, eu gostaria que você comentasse sobre a gênese do projeto, não somente em relação à influência com a performance da Marina Abramovic, mas também em relação ao curta que foi realizado em 2009, né, com o mesmo título. Quando partiu a inspiração e também a decisão em transformá-lo em um longa-metragem? Não é uma transformação do curta, assim, são duas histórias radicalmente diferentes. O que tem e que existia, que caiu na montagem, era uma mesma cena, que é a cena que hoje em dia ela é muito pequenininha, que é logo depois que ele fala para ela, quero te dar um filho, e ela fala, eu não quero um filho, ela se levanta e eles começam a trocar de roupa. E ali era um jogo coreográfico quase, assim, a ideia de que um sobe e o outro desce o tempo todo, como se eles não conseguissem ocupar o mesmo espaço. Isso está no curta e isso está muito rapidamente no longa. A cena era longa, assim, a cena era de 2 minutos, de fato construía isso. E foi meio que eu acho que a gênese ao começar a trabalhar o projeto. E a ideia de que relação amorosa ela é muito cíclica, né? Ela é difícil de sair do lugar, sabe? Ela percorre. Originalmente a minha ideia do Pendular era trabalhar inclusive com cenas que pudessem ser modificadas e que não importaria a ordem. Isso no roteiro foi rapidamente abandonado, assim, mas então acho que o ímpeto inicial é um desejo de trabalhar com uma ideia de cíclico da relação e com essa questão da falta de ocupação no mesmo espaço. Então você diria que o Pendular seria principalmente o comentário, talvez sobre as relações contemporâneas, sobre o espaço que é necessário, né, que um casal estabeleça para que exista uma fluência nessa relação? Sem dúvida, mas eu acho que esse espaço ele não é apenas físico, né? Eu acho que é o espaço como um todo, é o espaço emocional que cada um ocupa, é o espaço do corpo, o desejo de ter filho. Enfim, acho que o espaço político, eu acho que é o espaço em todos os sentidos, mas sim, é o jogo de disputa de todos esses espaços. No seu primeiro longa, ou Histórias que Só Existem Quando Lembradas, você respeita muito o tempo daqueles personagens, né, no contexto que eles estão habitando. Dentro disso, no Pendular eu vejo que você também precisa corresponder aos personagens no sentido da maneira como eles se exercem artisticamente, né? Como foi para você, digamos, uma questão mais estética, fazer essa correspondência com os personagens? No sentido de que você capta uma protagonista, né, que pratica a dança, né? Acredito que com isso já implica o uso de uma câmera mais leve, né? E de um co-protagonista que trabalha com esculturas e nisso talvez encontre uma correspondência em relação ao espaço cênico. Eu acho que se fazer cinema, na minha opinião, você tem que pensar a dramaturgia, quer dizer, a estética em função da dramaturgia, né? E o lado formal em função da dramaturgia. Então, assim, tiveram várias escolhas que a gente fez que tinham desejo de, por um lado, ampliar a claustrofobia do lugar, então, tanto a escolha de estar numa única locação, do ponto de vista de roteiro, como a escolha da câmera não sair dessa locação. Ela só sai no final, quando já teve uma conversa num campo neutro, então ela já tem direito a sair. Ela já não precisa mais construir essa claustrofobia da relação. Quanto uma escolha, por exemplo, de lente, eu trabalhei basicamente com 2 lentes. Na verdade, era um jogo de 4 lentes, sendo que a primeira metade do filme eram 2 lentes, a segunda metade eram outras 2. E a ideia é de que o filme vai se fechando um pouco, ele vai ficando cada vez mais enclausurado. E eram 2 lentes justamente para construir a proximidade do corpo e o lado corpóreo, presente, fechado, e a presença do espaço. Então era uma lente mais abertona e uma lente fechadinha, para construir justamente esse jogo entre
as esculturas e o espaço, e a dança e o corpo e a dramaturgia num campo mais fechado. E aí, além disso, eu acho que a coisa do movimento na presença da câmera, ele se dá até em poucos momentos no filme. Quer dizer, ele não o filme é até bastante decupado, mas nem tão movimentado, né? Você tem algumas pequenas pães, e se dá justamente, na sua maioria, nas cenas de dança, que justamente com a ideia de que você vai tentar construir essa leveza, esse movimento para dentro da dramaturgia do filme, assim. Então, também se dá em algumas cenas de transa, provavelmente pelo mesmo motivo, né? O corpo tão presente, assim. Então, acho que de fato tinha um desejo de construir dramaturgia e aspectos estéticos e formais de uma maneira muito próxima. Eu gostaria que você comentasse também, talvez mais em relação a justamente as cenas de sexo, porque acredito que é uma questão que sempre acompanha, né, em debates também com a imprensa, né? Porque de fato elas não parecem pré-fabricadas, é um choque, né, entre corpos não tão comum, né, de se ver na ficção. E por outro lado, embora exista essa comunicação física, existe também aqueles momentos em que você cria soluções que não são exatamente verbalizadas, como um acontecimento envolvendo esse casal próximo ao terceiro ato, que não há um diálogo, né, quando acontece. Como foi trabalhar com esses aspectos? O sexo, especificamente, assim, para mim tinha duas coisas que eram muito importantes. Uma era a ideia de que o sexo, ele é parte de uma dramaturgia. De uma relação amorosa. Não dá para falar de uma relação amorosa sem a presença do sexo. E o sexo como algo que se modifica ao longo da relação, porque ele reflete a relação, né? Necessariamente. Então, se a relação vai se modificando, o próprio sexo também acontece isso. Isso era uma coisa. E a outra coisa é que para mim era muito importante não construir nenhuma romantização do sexo e nenhuma erotização do sexo. Era justamente construir uma certa naturalidade daquelas cenas. E isso para mim era tão importante que era explícito no roteiro, assim. Então, boa parte dos testes de elenco que eu fiz, eu tenho uma certa dificuldade de fazer teste de elenco, porque eu sempre acho que os atores não necessariamente bons de teste, não necessariamente são bons de set, porque fazer teste é uma técnica em si. Mas enfim, nos testes que eu fiz, muitos dos atores chegavam preocupados com a questão do sexo, assim, meio... Seja porque ou eram muito gays, tem um ator que chegou falando que não tinha condições de fazer o filme porque ele era gay demais para comer o cu de uma mulher. Mas seja porque eram muito gays, seja porque tinham medo do seu próprio corpo, da invasão do corpo, enfim. Então tinha uma certa... acho que eram cenas que causavam um certo frisson no roteiro. Mas os dois atores, eles foram muito generosos nesse processo, assim, eles chegaram à conclusão que eles precisavam acessar o tesão para conseguir construir essas cenas. Então, o que eles fizeram muito foi... A gente construiu muito uma relação de intimidade entre nós três, assim, de confiança. E a partir dessa relação construída, eles se permitiram acessar tesão, sabe? E para finalizar, o Pendular, ele inaugurou, foi ontem, né, no Rio de Janeiro, dia 19, uma exposição, né? E eu fico pensando, né, porque ultimamente tem sido cada vez mais constante essas extensões, né, do cinema com outras plataformas, com outras linguagens. Então, como foi essa experiência de se envolver com essa exposição? Eu acho que o Pendular, especificamente, é um filme que propõe essa mistura, né, de cara, na sua gênese, assim. Ele nasce já sendo uma performance, um filme e um processo de cultura, assim. Então, na verdade, eu acho que ele só se concretizou ontem no Rio de Janeiro, no MAM, como um todo, assim. Foi lá que está passando o filme na Cinemateca, ao mesmo tempo em que a gente tem uma exposição de escultura com vídeos e performance.
Então, assim, acho que todo o jogo de uma linguagem interferindo na outra está concreta nessa exposição no MAM. E isso eu acho que é parte da gênese do filme, assim. Então, na verdade, é uma coisa que eu tenho muito interesse pessoalmente, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de artes plásticas e de dança, então eu passeio muito nessas diferentes artes. Tenho desejo de dirigir dança, desejo de ser artista plástica, então é uma coisa que eu passeio muito por essas artes. Então acho que eu naturalmente tenho muito interesse, mas eu tenho especialmente interesse nesse conflito, nesse encontro de linguagens. Perfeito, muito obrigado. Obrigada a você.